Bom, vamos começar falando. Deixa eu me apresentar para vocês, talvez alguém não me conheça. Eu me chamo Juliana Aragão, sou psicóloga clínica, sou neuropsicóloga e sou administradora de empresas. E eu tô aqui hoje para a gente falar sobre saúde mental e ansiedade. Afinal de contas, nós estamos no Janeiro Branco, que significa, né, essa política de saúde mental que todo mundo volta o seu olhar para isso. Então, no começo desse mês, no começo desse ano, feliz ano novo, inclusive, a, todas, né, todas as minhas ações, elas vão ser e vão ter informações nos meus canais digitais. Então, se você já é um seguidor antigo, se você acabou de chegar, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar um pouco sobre ansiedade e por que que às vezes a gente se incomoda tanto, a gente se deixa levar tanto por padrões ansiosos. Por que que isso às vezes trava a nossa vida, trava as nossas expectativas e a gente não consegue avançar. Então vamos lá. Coisas boas acontecem quando a gente menos espera, gente. Sabe aquela história do leite? Que o leite só ferve quando você vira as costas, você passa um tempão lá na beirada do fogão esperando o leite ferver, o leite ferver, o leite ferver. Quando você vira as costas para pegar alguma coisa, puf, evapora. Quem nunca, né? Então o que que acontece? Às vezes, quando a gente fica vigiando demais, ansiosa demais, querendo receber muito daquilo, a gente não avança, nós não saímos do lugar. E hoje o tema principal é sobre essa ansiedade. Por que que essa ansiedade nos deixa vigilantes sobre determinada situação? Então, por que que a gente faz isso? E aí, se a gente for resgatar algo lá na história do passado, a gente vai entender que, por exemplo, essa ansiedade movimentava os nossos ancestrais. Eles precisavam se sentir ansiosos para poder caçar, para poder, eles precisavam de preocupações futuras, para poder entender como é que eles iam sobreviver. Então, essa ansiedade, ela é única e exclusivamente pela nossa sobrevivência também. Acontece que com o avanço aí da tecnologia, da humanidade, da forma como a gente se comunica, da forma como a gente interage com as outras pessoas, a gente acabou gerando na dose. E a gente vai precisar entender que nem sempre a ansiedade ela é benéfica. Como, por exemplo, nessa época dos nossos ancestrais, em que eles precisavam, né, fazer toda essa movimentação, essa preocupação para lidar com situações no futuro. O que é essa ansiedade hoje? Essa famigerada ansiedade que todo mundo fala. Essa ansiedade, ela é algo absolutamente natural do ser humano. Todo mundo vai se sentir ansioso. Eu, você, seu pai, sua mãe, sua vizinha, todo mundo tem condições de se sentir ansioso. Mas o que que acontece? Essa ansiedade, ela é algo projetado para o futuro. Ela é uma preocupação para o futuro. E para além disso, quando a gente vai fazendo essas previsões e preocupações para o futuro, a gente acaba fazendo projeções de como nós vamos responder a isso que a gente está imaginando que vai acontecer. Deu para entender? Como, por exemplo, se eu penso que eu preciso imprimir um papel lá embaixo no prédio. O que acontece? Eu já vou pensar, e se a papelaria estiver fechada? Aqui, se a papelaria estiver fechada, eu vou atravessar a rua, eu vou aqui no Tropical Shopping, e aí eu vou procurar um outro lugar que imprima. Beleza, e se no Tropical Shopping estiver fechado? Né? E se lá não tiver nada? Não, aqui do outro lado tem... Sabe? Então a gente começa a fazer projeções. Eu dei um exemplo bem simples, mas que muitas vezes a gente coloca dentro do contexto da nossa vida e a gente começa a se... como é que eu posso dizer? A gente começa a se fragilizar, a gente se expõe muito para essa situação de ansiedade. E isso vai fazendo com que a gente sofra, a gente entre em angústia, a gente não consiga avançar e a gente fique paralisado. Por exemplo, pessoas que têm transtorno de ansiedade generalizada, por exemplo, porque é normal, gente, quando eu falo de transtorno de ansiedade generalizada, é normal que a gente tenha ansiedades em alguns aspectos da nossa vida. Ah, eu estou um pouco ansiosa mais com a questão do trabalho, eu estou um pouco ansiosa mais com os meus relacionamentos.
Mas no transtorno de ansiedade generalizada, a gente vê padrões ansiosos elevados em várias áreas da vida da pessoa. Então, por exemplo, ela não fica só ansiosa se o ônibus vai passar agora ou se ele vai passar daqui a 5 minutos. Ela fica ansiosa também se ela vai ter que comprar algum material, se ela vai ter que encontrar alguém na rua, né? Essa semana, eu vi um caso muito forte de ansiedade de uma amiga em que ela ficou de passar na minha casa para me buscar, e aí, isso era à noite, né, no dia do Réveillon, mas quando foi de manhã cedinho, ela me mandou mensagem: eu vou passar na tua porta? Eu não vou. Eu digo: vamos ver daqui a pouco como é que vai estar. Ela: não, mas eu preciso saber, porque eu preciso me programar, porque se não for assim, eu vou ter que fazer assado, porque se for isso, fazer aquilo, ela criou vários cenários na cabeça dela, né? E ela estava respondendo aos cenários que ela criou na cabeça dela. Então, assim, eu disse: ei, mandei um áudio, acalma essa ansiedade. Deixa ver como é que as coisas vão se comportar, a gente só vai saber como agir na hora, deixa que a Juliana do futuro, a pessoa do futuro, vai entender e vai responder esses estímulos. Foi aí que ela deu uma acalmada e falou: é verdade, é mesmo. Ou seja, uma pessoa ansiosa, ela já faz isso rotineiramente, e a gente, às vezes, quando estamos nessa situação, a gente nem percebe, porque isso acaba se tornando um padrão, né? E se tornando um padrão, se torna um hábito. E se tornando hábito, tá todos os dias no teu contexto. E aí, para a gente perceber isso, para a gente organizar isso, para a gente se livrar disso, a gente já vai precisar de uma outra energia consecutiva para evitar que esse hábito se repita, né? Que essa vontade se repita. Então, por que a gente está sempre ansioso? Hoje em dia, no contexto atual de globalização, de vida, de trabalho, de cuidar de casa, de cuidar de família, de ter filhos, de ter marido, de ter esposa, nós temos muitas e diversas atribuições. Nós temos tantas atribuições que às vezes a gente não sabe como é que a gente dá conta de diversas atribuições como essas. Eu, por exemplo, tem hora que eu me pergunto como que eu consigo dar conta de tudo, né? Porque eu acabo fazendo muitas coisas, eu estou em muitos movimentos, eu gosto dos movimentos, principalmente dos movimentos empreendedores, em que eu conheço outros empresários, sabe, aqui na minha cidade. Mas eu me pergunto, como eu consigo estudar, atender, montar um negócio, gerir um negócio, dar conta das coisas da minha casa, lavar as minhas roupas, porque é muita coisa pra gente administrar. E a nossa mente, ela não está acostumada com essa dinâmica. A gente foi criado para fazer uma coisa de cada vez, né? Ou pelo menos fazendo uma aqui e outra ali, não várias. Então, o nosso cérebro, a estrutura do nosso cérebro, e os neurocientistas vão falar sobre isso, nós não estamos acostumados a lidar com diversos estímulos de vários lugares, de várias coisas, de várias demandas, não só ambientais, né? Por exemplo, eu preciso pagar uma conta. Não somente isso, mas psicológicas. Será que meu marido tá me traindo? Será que meu filho foi pra escola? Ou será que ele gaseou a aula? Será que eu vou tirar uma nota boa no meu trabalho que eu fiz? Será que alguém vai me amar um dia? Então, isso aqui são questionamentos psicológicos que nos atribuem sofrimento também através de uma ansiedade. E se a gente não lida com isso, se a gente não movimenta isso, nós, em consequência, nós teremos sofrimento associado. E aí esse sofrimento associado, ele pode não ser somente um sofrimento psíquico, em que a gente não consegue dormir, em que a gente vai ficar fazendo várias projeções, em que a gente, além de fazer essas projeções, nós vamos sentir emoções provenientes desses estímulos, que podem ser ambientais ou psicológicos, e a gente vai ter reações físicas. O nosso corpo vai manifestar toda essa estimulação que a gente está colocando no nosso cérebro, na nossa mente, nos nossos pensamentos, na nossa saúde mental. Às vezes você aparece com roxura, às vezes aparece umas bolinhas aqui do lado, né, do seu dedo. Às vezes as pessoas têm taquicardia, às vezes é uma sudorese, às vezes é a perna balançando o tempo inteiro. Você conhece alguém que fica o tempo inteiro balançando a perna? E fica roendo as unhas? Por quê, gente? Porque algumas pessoas, elas estão com padrões tão ansiosos e se acostumando com esses padrões ansiosos que fica difícil a pessoa agora se desvincular desses padrões. Então,
eu costumo dizer, principalmente no consultório para os meus pacientes, que tudo que a gente alimenta cresce. Então, se eu alimento destruição, medo, insegurança, abandono, traumas e tudo, eu vou ter isso de forma amplificada. Mas se eu cultivo sabedoria, gestão de tempo, autoconhecimento, estudos, pensamentos saudáveis, formas otimistas de pensar, eu estou criando cenários diferentes para o meu cérebro, para a minha vida. E, obviamente, tenho ganhos absurdos no campo da saúde mental. Que, como o nosso corpo ele não é algo divididinho e separado, a gente faz isso só de forma didática para as pessoas entenderem como é que funciona categoricamente, mas tá tudo junto, tudo misturado, tudo interferindo uma coisa na outra. A gente não tem como falar só de saúde mental se a gente não fala de saúde física, se a gente não fala de laços afetivos, se a gente não fala de espiritualidade, de profissional. Então, isso tudo faz parte da nossa vida. Por que às vezes a gente, então, deixa isso um pouco mais num viés ansioso? Porque nós queremos resolver. O ser humano não suporta inconsistências, inseguranças, cordas bambas. O ser humano não quer definitivamente ter que se arriscar em algo que ele não tem certeza. Então, pensar, por exemplo, que eu vou daqui para o centro, gastar minha gasolina, pegar engarrafamento, me estressar, tá fazendo calor, isso e aquilo outro, só de pensar nisso eu já tenho uma carga muito estressora. Eu preciso pensar se vai valer a pena eu estar naquele espaço. Então, tudo isso vai comunicando muito para mim, vai comunicando para minha saúde como um todo, mente e corpo, e isso vai tendo reflexos emocionais no meu dia a dia. Então, por isso que a gente sempre fala e precisa, de fato, falar sobre isso, sobre ansiedade, sobre saúde mental, porque quando nós fazemos esse apanhado e lembramos a sociedade, lembramos as pessoas que saúde mental é sim um contexto muito importante, que a gente precisa falar sobre isso sempre, as pessoas parecem que, epa, eu realmente estou assim, eu realmente estou ansiosa, eu realmente preciso dar um negócio aí, um 360 na minha vida. Por quê? Porque nós não conseguimos administrar situações em que nós não temos certezas. E a ansiedade é justamente esse pensamento no futuro sem absoluta nenhuma certeza. Por isso que a gente surta às vezes. Por quê? Porque se eu pensar que eu estou sendo enganada, eu vou pensar logo qual contexto? Nesse contexto lá no meu trabalho, porque tem uma pessoa que está querendo passar a perna em mim. Mas será que essa pessoa falou com o meu chefe? Cheguei um pouco mais tarde hoje, Egos, ela deve ter falado horrores mal de mim pro meu chefe. E olha, quando eu cheguei, ele já estava com uma cara muito feia. E aí imagino que ela já deve ter falado para ele. Quer dizer, a pessoa tirou as suas próprias conclusões de situações que ela não sabe se de fato aquilo é por conta daquilo que ela está pensando. E geralmente, pessoal, muito do que nós pensamos não são verdades absolutas. São frutos apenas dos nossos medos, das nossas inseguranças, das nossas insatisfações, dos nossos traumas, do medo muito forte da gente ser abandonado, traído, deixar de ser amado. E o ser humano ele não consegue administrar situações como essa em grande quantidade, né? Porque isso se torna algo muito estressor que deixa a gente ligeiramente, ou, eu estou sendo generosa, muito ansiosos ou ansiosas. O que a gente precisa fazer para cuidar da ansiedade? Vocês sabem, tanto quanto eu, que é difícil a gente conseguir lidar com muitas situações que têm acontecido em nossas vidas. Principalmente situações que fogem ao nosso controle, que fogem ao nosso contexto, que fogem daquilo que a gente consegue resolver, segurar, né? Inclusive, então a gente vai tendo essas cargas estressoras e quando a gente não cuida, quando a gente não olha, quando a gente não tem sensibilidade para perceber
o que é uma carga estressora ou não para mim, eu não consigo administrar. E aí eu costumo falar muito para os meus pacientes no consultório que a gente precisa encontrar nossas estratégias de enfrentamento. Para tudo, acho que minha boca é estratégia de enfrentamento, porque tudo que eu penso é sobre estratégias de enfrentamento. Contei já para algumas pessoas, mas vou compartilhar com vocês que teve um dia que eu tava de TPM, né? Quem nunca? Dava de TPM e eu tava assim, ligeiramente mais triste, né? E mais assim para baixo, com uma vontadezinha de chorar. E sem assim ter um motivo específico para chorar, sabe? Naquele dia não tinha, eu só tava depresinha, assim, pô. Talvez era o que eu tô fazendo da minha vida, né? Talvez aí a crise dos 30, talvez a crise dos 30. Então, o que acontece? Eu disse assim, quer saber de uma coisa? Quais são as minhas estratégias de enfrentamento que eu tenho disponíveis hoje? O que eu posso fazer para que eu consiga me autorregular? Comecei a pensar, o que está passando na minha cabeça? O que eu estou sentindo? Porque, gente, o que eu digo para vocês fazerem, eu também faço. Então, o que eu comecei a pensar, o que eu estou sentindo? Que emoção é essa que eu estou sentindo? Por que eu estou sentindo essa emoção? Tem alguma coisa específica? Eu procurei, fucei, não achei nada. E aí eu disse, quer saber de uma coisa? Eu vou para as minhas estratégias de enfrentamento. E aí eu tava com muita vontade de assistir um filme, muita vontade de assistir um filme de Natal, né? Que mês passado, foi Natal, dezembro, mês natalino, então tinha tudo a ver. E aí eu disse, quer saber de uma coisa? Eu vou, eu vou assistir um filme de Natal que vai me fazer chorar, que vai me fazer colocar essas emoções para fora. E aí eu vou ver como é que eu vou reagir. E aí, tudo bem? Assim eu fiz. Fui pro meu quarto, liguei a TV, assisti o filme de Natal, chorei, assim, copiosamente. E depois, eu tava assim, né? Depois de ter assistido o filme, depois de ter chorado. Então eu fiquei assim, cara, dá pra ser inteligente com as minhas emoções. Dá pra eu conseguir lidar com uma emoção que naquele momento eu percebo negativa, eu percebo um pouco destrutiva pra mim, para as minhas relações, né? Então, por que às vezes a gente deixa a ansiedade tomar esse espaço e a gente se reduz a um diagnóstico, se reduz, eu sou vivo ansioso, eu não tô conseguindo, isso e aquilo. Por quê? Porque muitas vezes a gente dá voz para uma única forma de pensar ou agir. Então, Juliana, quais são as outras formas de pensar e agir? Gente, é como eu disse para vocês, nem tudo que passa na nossa cabeça é verdade absoluta, tá? Nem tudo. Então, se questione. Hoje isso daqui funciona, mas eu tô tentando fazer desse jeito, mas será que não tem uma outra forma? Será que não tem uma outra forma de eu pensar? Será que não tem uma outra forma de eu sentir? Será que não tem uma forma de eu interpretar isso diferente? Será que não tem uma forma de eu, sei lá, enxergar isso aqui num outro contexto? Porque isso vai ser determinante para aquilo que você sente, para essa ansiedade, até para que você desfoque tanto daquilo que você tanto espera e na hora que você menos esperar, de fato aquilo vai acontecer, porque você não tá tão ali em cima, sabe? Você tá preenchendo a sua vida com outros espaços, com outras coisas, com outras pessoas, enquanto aquela situação não tá se resolvendo na sua vida. Principalmente se essa situação for algo que não dependa exclusivamente de você. Se é uma coisa que outra pessoa precisa fazer, uma decisão que está vindo de alguém, uma ordem que vem do superior, sabe? Então não adianta entrar no circuito da ansiedade se você não conseguir entender que se isso não estiver dentro das suas capacidades, não há nada que você possa fazer em relação a isso, a pelo menos esperar o tempo certo das coisas. Então, o que a gente precisa fazer? Estabelecer nossas estratégias de enfrentamento. E o que são essas estratégias de enfrentamento, Juliana? São essas formas, né? Eu gosto de falar para vocês um português bem claro, sem muitas palavras rebuscadas, para que vocês consigam compreender que essas estratégias de enfrentamento, elas nada mais são do que as nossas formas de enfrentar, como o próprio nome diz, uma situação. Então, se eu, por exemplo, eu tô muito tristezinha, eu preciso de uma TV com um filme de Natal para eu assistir, para eu chorar, ok, minha estratégia de enfrentamento. Se eu não tô num dia bom, eu posso ir num cinema,
Se eu não tô num dia bom, eu posso andar descalço na praia. Se eu não tô num dia bom, eu posso chamar um amigo para conversar. Se eu não tô num dia bom, eu posso marcar minha terapia. Se eu não tô num dia bom, eu posso correr, fazer minha atividade física, ir pra minha academia e andar de bicicleta. Sabe? Ouvir meu cantor preferido. Então, assim, saúde mental, gente, não é um bicho de sete cabeças. Saúde mental é práticas realizáveis, práticas palpáveis, que faz com que você se sinta bem. Traduzindo em miúdos, qualidade de vida. E com a ansiedade é da mesma forma. Então, se você não atribui à sua vida essa qualidade das relações, do seu trabalho, sabe? Daquilo que você se insere, você não vai conseguir ter qualidade de vida. Você vai ter estresse, irritação, ansiedade, medo, frustração, pensamento de que nada dá certo para você, de que isso não funciona, de que não vai dar certo para todo mundo, menos para você. Entende? Então, esse tipo de coisa a gente precisa se policiar muito para que a gente não entre nesses discursos mais derrotistas e esqueça aquilo que a gente de fato pode fazer com as condições que nós temos, que beira longe de ser perfeito, mas que é a forma como nós encontramos de realizar algo. E viver ansioso é algo que vai ser para sempre na sua vida? Não, gente. Quando a gente vai falar, e agora eu vou entrar um pouquinho aqui no campo das neurociências, quando a gente vai falar de novos aprendizados, de terapia, a gente vai falar de neuroplasticidade. O que é esse termo? Né? O que esse termo significa? Neuroplasticidade é a forma que o seu cérebro tem de fortalecer algumas conexões internas que nós chamamos de sinapses nervosas que podem acontecer no decorrer aí da nossa vida, acontece a todo momento. E essa neuroplasticidade nada mais é do que novos aprendizados. Quando eu vejo, por exemplo, um vídeo no YouTube de um assunto que eu não entendo, que eu vou estudar um assunto que eu não entendo, eu estou forçando o meu cérebro, eu estou estimulando o meu cérebro a entender e fazer neuroplasticidade. Ele tem essa habilidade de fazer novas conexões para que essas conexões se transformem em memória para mim e que eu lembre de fazer isso outras vezes. Exemplo claro, prática de dirigir. Total neuroplasticidade. Aprender um conhecimento novo, neuroplasticidade. Sabe? Fazer uma atividade física diferente, neuroplasticidade. Então, quando a gente vai falar de terapia, quando a gente vai falar dessa mudança de comportamento e de hábitos, a gente está falando de um aprendizado. E esse aprendizado se dá na neuroplasticidade, dentro do nosso cérebro. E a gente precisa saber o que a gente quer mudar e a gente precisa querer mudar. Porque se eu sei que eu preciso mudar e eu não quero, é mesmo que eu não sei de nada. Porque eu não faço. E a gente só tem diferença naquilo que a gente faz, nos nossos hábitos, nos nossos comportamentos. Não adianta você saber tudo na sua cabeça se você não abre a boca e comunica. Né? Não adianta você saber que você precisa fazer uma atividade física se você não sair da sua cama e vai treinar. Não adianta isso, porque se você não fizer, você não vai ter resultado. Não adianta ter só a mente. Né? Então, isso é para sempre, ansiedade é para sempre. Gente, se você tiver essa vontade de mudar, mudança de hábitos, mudança de pensamentos, mudanças a partir dessa neuroplasticidade que eu acabei de falar para vocês, a gente consegue não croniz... Como é que fala? Cronicidar? Não. Não deixar crônico. Não deixar pro resto da vida, né? A gente tem a possibilidade de mudar. A gente tem a possibilidade de fazer diferente. A gente precisa dos estímulos corretos, do momento correto, do pensamento focado naquilo que eu quero, nas estratégias compensatórias que eu preciso para que eu consiga realizar aquilo que de fato eu estou com vontade de fazer. A ansiedade também mora nisso. Eu questionar. Será que eu preciso mesmo saber disso? Vamos trazer o pensamento para o presente?
O que eu tô sentindo agora? Por que isso tá me incentivando a fazer tal coisa? Será que eu posso esperar mais um pouquinho para tomar uma decisão? Ou eu preciso de fato tomar essa decisão agora? Porque ansiosos não gostam de meio termo, gostam de 8 ou 80, ou é tudo ou é nada. A gente tem essa abertura. E a gente sabe que a vida, ela não está nos extremos, ela está no meio termo. Então, entre um e outro, a gente vai vivendo. Então, a gente precisa viver uma vida mais leve, uma vida sem bagagens pesadas, uma vida sem mágoa, uma vida em que a gente pode viver dita feliz. Não sempre feliz, mas na maioria das vezes feliz, com momentos tristes associados, porque é super necessário. Mas essa vida mais leve nos ajuda a identificar coisas no dia a dia que vão colorindo a nossa vivência, que vão dizendo pra gente como é bom viver, que vão significando pra gente como é bom estar vivos. Então, essa vida mais leve, ela faz você perceber que as coisas boas acontecem de repente, que as coisas interessantes não precisa você ficar em cima ali, ó. Nossa, acontece logo, acontece logo. Porque tem hora que não vai acontecer, não vai ser assim do jeito que você quer. A gente vai precisar esperar que as coisas aconteçam da forma que elas precisaram, que elas vão precisar acontecer. Então a gente vai precisar fazer isso, né? Quando a gente menos esperar, as coisas elas acontecem. Então a gente precisa lidar com a ansiedade, ter mais qualidade de vida, cuidar da nossa saúde como um todo e nos prepararmos para vivermos momentos felizes durante a nossa caminhada. Você gostou desse podcast, videocast, audiocast, o que você quiser chamar, youtuber, onde você estiver, você curtiu esse conteúdo? Não esquece de comentar, de curtir, de compartilhar em qualquer canal que você estiver. Isso é muito importante para mim, tá bom? Eu te vejo no próximo vídeo ou no próximo vídeo áudio que nós estivermos juntos com outro tema importante para a sua vida, para o seu coração, tá bom? Um beijo bem grande da sua psi e até a próxima.